Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin to Biz, o spin-off do Talk to Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin to Biz, você já sabe, uma vez por mês, ou mais ou menos isso, nós nos reunimos para falar especificamente do mercado de jogos eletrônicos, a bilionária indústria dos videogames. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, host aqui do canal Talk to Biz, e tenho mais uma vez ao meu lado o nosso querido amigo Ítalo Cassini. Ítalo, seja muito bem-vindo a mais um Coin to Biz. Opa, um prazer aqui estar conversando sobre games novamente no programa. Ítalo, a gente já estava com uma pauta programada para falar sobre a Sony, a investida da Sony no mercado de PC Gaming, porque a gente tem visto algumas movimentações, lançamento de jogos que antes eram tidos como exclusivos da bandeira Sony. Mais recentemente, já tem um mês já que chegou o adaptador do PSVR 2 Já tem um mês. para o mercado de PC VR, e a gente viu que teve uma adesão muito grande, né? As vendas naquela semana dispararam por um acessório, até que tem algumas notícias aí que eu coloquei na pauta, que a Sony já tinha parado, inclusive, a produção, porque não estava vendendo muita coisa, então eles estavam com muita peça em estoque, não estavam nem mais produzindo. E aí fizeram essa investida no PC Gaming, e aí nos últimos dias a gente teve o lançamento, já estava um rumor aí, foi aniversário de 30 anos, né, do primeiro PlayStation, e aí ali no próprio anúncio, na imagem comemorativa ali, já tinha uma imagem, meio que um easter egg ali do que seria o PS5 Pro. E aí, meu querido Ítalo, nessa semana tivemos a confirmação, o lançamento do Play 5 Pro, e aí vamos falar das características do produto, vamos falar do posicionamento que a Sony está construindo. É o primeiro, a gente, alguns meses atrás, gravou um programa, né, Ítalo, falando sobre o que esperar dessa nova geração aí, meia, né, porque agora a indústria pegou essa mania de, no meio de uma geração, lançar um upgrade de hardware, e a Sony é a primeira a fazer isso. A gente ainda não tem informações sobre Microsoft. A única informação que a gente teve é que a divisão Xbox mandou embora mais 650 pessoas essa semana. Não sei se você viu isso, Ítalo. Sim. Então, a Microsoft, que há um tempo atrás estava aí com a faca e o queijo na mão, como se diz, né, agora está acusando o golpe e parece ter se perdido aí um pouco no meio do caminho, enquanto a Sony, que até um ano e meio atrás estava aí chorando as suas pitangas, aí reclamando da Microsoft estar comprando a Activision Blizzard, e agora a Sony parece estar na dianteira de novo, ao ataque. As vendas do Play 5 dispararam, assim, a gente falou desses números num outro programa, é mais ou menos o dobro. O que tem de PS5 vendido é mais ou menos o dobro do que tem de Xbox da linha Series. E agora, mais lançamentos da Sony. A princípio, a resposta que se teve da Microsoft é que eles não vão lançar nada por agora, já estariam trabalhando num aparelho para a próxima geração de fato, e não para fazer esse 0.5 aí da geração, e Nintendo Switch 2 só para o ano que vem. Senhor Ítalo Cassini, acho que a gente tem que dividir esse programa em dois blocos. Não tem jeito? Começar falando do Play 5 Pro e o que podemos esperar do aparelho. Primeiro, assim, eu vou abrir para você falar das especificações aí do aparelho, Ítalo, mas já tem um negócio de preço aí que tá uma loucura, né? Já é tido como um dos videogames mais caros da história. Proporcionalmente, acho que só perde para o antigo Neo Geo, lá dos anos 90. Né? Que aí a galera tem uma matéria que eu te mandei que a galera faz até a conversão aí para a moeda atual, enfim, para ver quanto é que ficaria um Neo Geo hoje. E aí o Play 5 tá Pro, né? No caso, tá perdendo só para o Neo Geo, mas é um dos videogames mais caros da história. Ítalo Cassini, para a gente começar,
essa conversa. Quais são as suas primeiras impressões desse novo lançamento da Sony? Que eu não sei, de verdade, Ítalo, se de repente não reforça até esse movimento que era o tópico da nossa pauta originalmente, né? Que a Sony cada vez mais querendo agradar o público de PC Gaming. Eu ouvi até, eu estava ouvindo hoje o pessoal do The Verge, e eles falando, né, que acho que o público do PC Gaming se ressente em jogar no Windows, uma coisa que a gente já falou aqui também. E para isso inventaram o Steam Deck. Né? Então eu tenho um sisteminha ali que funciona liso, rodo todos os jogos e não tem os habituais inconvenientes aí de você estar num sistema operacional que obviamente tem milhares de outras funções ali rodando ao mesmo tempo. E o pessoal do The Verge estava fazendo uma comparação do PS5 Pro com o Steam Deck, o que eu achei um negócio curioso. Eu não sei se a gente vai conseguir instalar o aplicativo da Steam dentro do PS5 Pro, mas é interessante a comparação que eles fizeram, porque parece muito um movimento para agradar o público do PC Gaming, né? Ao mesmo tempo que a Sony faz suas investidas no mercado de PC, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas ela lança uma atualização de hardware que parece cada vez mais focada em atrair o público hardcore do PC. Senhorita Lucassini, quais são suas primeiras impressões sobre esse PS5 Pro, meu amigo? Bom, esse novo console que foi anunciado, o PS5 Pro, ele tem as características técnicas dele ligeiramente superior. E, na prática, até não faz sentido esse valor todo. Ainda tem coisa que é rumor, né? Não é confirmado, por exemplo, a capacidade, quanto de armazenamento ele vai ter, se vai ser mais do que o PS5 tradicional, se o CPU dele realmente vai ser mais rápido, mas é muito pouco mais rápido, né? Vai estar, por exemplo, compatível com uma tecnologia de Wi-Fi 7, já o PS5 tradicional não é compatível com essa tecnologia, e a questão das tecnologias de geração de frame, né, e upscale, que é o tal do PSSR, né, que a gente pode comparar aí no mundo do PC com DLSS e FSR. São tecnologias que permitem o jogo rodar numa resolução inferior ao que você está vendo, e essa tecnologia faz o upscale da imagem, né? Cresce a imagem, gera um novo frame com qualidade no frame, na dimensão desejada, né? Que é o famoso 4K. Só que assim, a gente está falando de um console de meio de geração que não sofreu tanto upgrade assim. A inserção dessa tecnologia, ela não deveria estar atrelada ao hardware. É a mesma coisa que a gente fala da NVIDIA. É uma tecnologia muito similar à da AMD e que funciona basicamente em qualquer hardware dos últimos 5 anos. Entendeu? Então a gente tem ali aquele famoso efeito Apple, sabe? Eles lançam um hardware novo, atrela uma questão de software àquele hardware e diz que só é possível fazer com aquele hardware. Mas não é bem assim, entendeu? Certamente a gente tem uma trava, por exemplo, uma trava virtual para o outro hardware, né? Tanto que quando lançou, por exemplo, PS4 Pro com suporte HDR, um tempinho depois, se a gente for checar, o HDR passou a estar disponível no PS4 padrão, O PS4 tradicional. convencional, O que não fez sentido, mas era um item, né, que ajudava a vender ali, era um parâmetro novo, né? Então, aonde que eu quero chegar com isso? É que $700 se aproxima de um valor de um PC, então certamente a Sony, ela está querendo oferecer o PlayStation como uma alternativa ao PC, só que obviamente voltado para jogo, porque a gente sabe que só dá para fazer isso no PlayStation, né? Ele não é um multifacetado como, por exemplo, o Steam Deck é híbrido, né? Sim, sim. Só que ao mesmo tempo a gente tem a disparidade entre um console e outro, porque $200 não faz sentido para essa atualização de hardware, né? Principalmente quando falando de game, a gente já deveria ter as especificações no PS5
como padrão, 4K, 60 FPS, HDR, Ray Foi você Trace. que me mostrou, Ítalo, na caixa do PS5, que tinha até uma indicação de 8K, não era? Sim, e depois parece que eles tiraram, fui pesquisar, parece que eles tiraram nas Tiraram novas porque não caixas, estava nos dando links. pé, né? Não estava dando É, pé. Mal pro 4K, imagina pro 8. tinha uma indicação de 4K 120, porque alguns jogos atingiam 120 frames, entendeu? Só que é a questão, é uma coisa tão, assim, estúpida do ponto de vista técnico e também do marketing que eles estão fazendo. Então, só para o pessoal ficar inteirado de como é que funciona o PS5 Pro, o selo do Enhanced, tá? Que é o melhorado. A proposta do PS5 Pro é o jogador não precisar escolher mais entre o modo de fidelidade, qualidade, e o modo de performance, né? Em teoria, no PS5 Pro, esses jogos que tem esses dois modos não vão aparecer mais esse modo, não vai aparecer mais esse modo. Você vai ter todas as características do modo de fidelidade, que é a resolução e a qualidade gráfica, e ao mesmo tempo o modo de performance, que é a frame rate desejada, a frame rate que esse modo se compromete a entregar, que não necessariamente é 60 frames, beleza? Então, isso é o selo. Só que, para esse jogo ganhar o selo, o desenvolvedor não vai precisar atender às especificações de rodar o jogo a 60 frames. Ele não precisa. Basta ele fazer o jogo rode numa resolução ao do PS5, fácil, que é só ativar o maldito do PSSR, que é a tecnologia nova, e habilitar uma tecnologia como o Ray Trace, ou nas sombras, ou no reflexo, ou necessariamente pode ser tudo. Então, assim, é uma barra de entrada muito baixa para dizer que tem o selo, entendeu? Jogos Sim, rodando a sim. 30 FPS ainda serão eleitos para receber o selo de PS5 Pro Enhanced para um dispositivo de $700. Esse é que é o absurdo. Porque, falando lá fora, com $700, você consegue montar uma máquina, entendeu? Que não vai ter, obviamente, a melhor placa de vídeo, mas você vai rodar muitos jogos a 60 frames e com uma qualidade altíssima. Essa aqui é a questão, Sim, né? sim. Ô, Ítalo, alguns comentários que eu tenho visto aí, podcasts que eu estou ouvindo e artigos também, que alguns que eu te mandei, é que assim, do PS4 para o PS4 Pro, o salto foi maior. Não sei se você Sim, tem essa percepção também. E foi. já nesse PS5 para o PS5 Pro, o salto foi pequeno e em muitas situações, que de repente o cara ele vai conseguir 60 frames numa qualidade gráfica suprema, mas só numa situação muito específica, que de repente nem vai conseguir manter isso o tempo todo. E, na verdade, quando eles sinalizam que o jogo já pode ganhar o selo do Enhanced, mesmo estando muito abaixo dessas especificações, eu acho que já é um indicativo disso. E eu queria também que depois você explicasse essa tecnologia nova aí da Sony, que dá esse. É uma tecnologia de upscaling, né, na imagem, pelo que você está me Exatamente, falando. exatamente. No qual o jogo ele é renderizado, o console, a engine dá saída na imagem do jogo a uma resolução interna que pode ser 1080p, beleza? Pode ser Full HD, como pode ser um pouco maior do que isso, 2K e tal. E aí essa tecnologia, ela consegue pegar essa imagem e gerar uma imagem numa resolução maior, né? Consegue jogar essa imagem para 4K e manter uma qualidade ainda muito aceitável, né? O que faz a pessoa ter parecer que foi renderizada uma imagem 4K, mas não foi. Então, geralmente aparece alguns artefatos e tal. Então, a atualização da tecnologia se dá por essa qualidade final de imagem, entendeu? Tipo assim, a gente consegue pegar uma imagem renderizando, sei lá, a 1800p e levar para 4K, ou a 1200p e levar para 4K, e ainda assim manter uma boa qualidade visual sem tantos artefatos. Na verdade, a premissa da tecnologia é essa, e não ter latência, né? Com isso, você consegue mais frames. Porque se você estava conseguindo, vamos dizer, 60 frames rodando a Full HD, e agora você vai rodar, sei lá, 2K ou a 4K, na prática, você ainda conseguiria manter essa frame rate, mas renderizando maior, né? Então, é assim, quando eles dizem
que o console consegue 40 e pouco, 60 e pouco, até 100% de performance a mais que o PS5 padrão, na verdade não é porque o hardware ele tem essa Tudo isso de paridade. potência, né? Não tem. Na verdade, não. O hardware ele mudou muito pouco. O que Otimizaram foi o software, né? Exatamente. Então, o que está em jogo aí é justamente essa questão. É bem provável que o PlayStation 5 já seria capaz de rodar uma tecnologia de upscale, mesmo que não fosse o PSSR criado pela Sony. Criado pela Sony, vamos lá. Tá tudo rodando na plataforma AMD, né? Mas beleza. Então, é possível que ele já pudesse rodar uma tecnologia de upscale. Entendeu? Só que é óbvio que eles vão colocar isso como uma tecnologia nova para o PS5 Pro e vão habilitar isso apenas no PS5 Pro para justificar também esse ganho de performance. Vamos lá. Sim, A diferença sim. do PS4 Pro, o PS4 normal, o PS4 Pro foi superior porque no caso desses consoles houve um aumento significativo de hardware, de força bruta. No caso do PlayStation 5 não está havendo esse aumento de força bruta significativo. O que está havendo é um aumentozinho leve, né? A atualização de tecnologia, por exemplo, de Wi-Fi e do próprio do processador ali aumentou a tecnologia, mas não mudou muito o clock. A mesma coisa, a GPU não é tão mais forte assim, mas o software é atualizado, né? Então tem essa questão. O que eles estão cobrando $200 de diferença, né? É por aí que vai. Esse é um ponto que a gente vai falar também, o Ítalo, do posicionamento e da estratégia de precificação da Sony, que também eu acho que assim, tem alguns mitos, né, nesse mercado de consoles, mas antes até da gente falar da questão da precificação, você estava me contando aí nos bastidores que tem já rumores de que o próximo GTA talvez não rode nas suas especificações máximas, mesmo no PS5 Pro, Ítalo. Sim. Eu sei que a gente já até conversou sobre isso aqui em programas passados, quer dizer, a gente está trazendo novas tecnologias ou novas peças de hardware que de repente já chegam um pouco defasadas. Então, quer dizer, o tempo todo a galera vai ter que jogar coisa para o PC Game, naquele famoso PC de 50 mil reais, né? Porque não tem tecnologia que dê jeito, né? Quando é que a gente vai chegar nesse ponto ótimo aí que logo, porque agora a gente consegue rodar tudo, né? Consegue rodar tudo, ou se eles sempre vão jogar, sei lá, quando estiver no 8K a 60 frames, aí a galera vai querer botar jogo em 16K, né? Que eu não duvido, né? Que a gente vá por esse caminho daqui para frente. Mas me fala aí desses rumores, o Ítalo. Os rumores eles estão levando em consideração, não é, como é que eu vou dizer, é um rumor que não tem nenhuma base do que alguém ouviu internamente. O rumor é com base na experiência que os usuários têm visto nos jogos atuais, né? Porque os jogos atuais que são pesados a esse ponto, eles já não rodam, né? Essa que é a questão, né? Eles já têm dificuldade de rodar. Você pega um jogo que teria uma especificação técnica tão alta quanto o GTA, pode ser que GTA seja um jogo muito bem otimizado, como o GTA anterior foi, né? Ele durou 10 anos e foi sendo melhorado também ao longo Sim, dos anos, né? Tanto que ele lançou, a gente está quase pulando 2 gerações, né, para falar do GTA, porque o GTA V veio lá no verdade. PS3. E ele foi PS3, no remasterizado. finalzinho, né? O finalzinho da vida Exatamente. do PS3. Né? Exatamente. Ele foi remasterizado, depois ele foi remasterizado de novo, recebeu atualização para o PS5 e tudo mais. Então a gente tem esse caminho. Se aquilo ali renderizado em tempo real, se aquilo não tivesse sido um CGI ou uma renderização offline, que a gente chama, né, que não é renderização em tempo real, é bem capaz de que esse jogo não esteja rodando nas qualidades técnicas esperadas, ainda assim no PS5 Pro, por conta disso. Agora, tudo vai do histórico de otimização, né? Eles podem optar, por exemplo, a rodar no equivalente ao, sei lá, médio de qualidade no PC e aí atinge a frame rate. Pode ser, entendeu? Porque o Ultra, quando a gente fala assim, qualidade épica, qualidade Ultra hoje é muito inatingível. Tem jogos que com a 4090, que é a placa flagship do mercado hoje, a NVIDIA 4090,
tem jogos que não conseguem atingir 60 frames em 4K. Apenas isso, né, é uma loucura, apenas com as tecnologias de DLSS, né, de geração de frame. Então, assim, o que a gente está falando é de um jogo com um requisito muito alto, né? E um hardware que, quando esse jogo for lançado, é possível que já esteja desatualizado, né? Mas, sei lá, não sei se eles vão dar essa bola fora, né? Mas isso é o que tem, o que o pessoal tem falado por aí, com base nos lançamentos atuais. Né? Ô, Ítalo, e eu li também em uma dessas matérias que saiu ao longo da semana que, pelas especificações técnicas do PS5 Pro, ele estaria equivalente a um computador com uma placa 4070, né? Não a 4090, que é a flagship. Aqui já é bastante coisa. Sim, Aqui já é bastante coisa, mas eu acho também esquisito, né? Antigamente você pegava um. Mas é aquilo, né? Até quem não ouviu o último episódio, que a gente falou sobre mercado de arcades, de repente o cara comprou o Sega Saturn naquela época e achou que ia jogar Daytona, o USA, como se fosse no arcade, e viu que a coisa não atingia, estava longe de atingir a qualidade do arcade. E agora a referência, como a gente falou no programa, a referência é o mercado de PC. Então, acaba de pegar um PS5 Pro, também caríssimo, né? A gente já vai entrar no preço, mas também não vai ter a qualidade máxima, né? Exatamente, e eu acho tudo muito confuso. Já tá, o que acontece? Já parece que isso é um outro rumor, mas com cara de vazamento, que parece que a versão de PC vai continuar seguindo, por exemplo, do GTA 6 vai continuar seguindo a regra da Rockstar de sair um ano depois da versão de console. Talvez isso ajude essa parte de otimização, eles estejam focando no desenvolvimento das versões de console e depois de um ano vai sair a versão de PC. Mas é isso. Não, eu acho que parear com o PC vai ser difícil porque a tecnologia no PC todo ano muda. E o console é aquilo, tem que ser feito para durar hoje em dia pelo menos uns 5 anos, né? Porque não é mais. Sim. A gente está vendo essa atualização de meio de geração. E aquilo, não é necessário você rodar, né, na configuração máxima, né? Já que é tão inatingível assim. O jogo pode ser otimizado. O que está em jogo aqui é eles prometerem uma coisa e entregarem outra, né? Parece que essa vontade de querer bater o PC ou de querer se parear ao PC torne as coisas ridículas, entendeu? Do caso de tipo, eles falaram, não, o PS5 Pro vai atingir essa qualidade, tem essa tecnologia que é inovadora, mas na verdade não é inovador. É inovador dentro do console. Mas no PC isso já funciona há muito tempo. Tecnologias como o PSSR já estão há mais de 5 anos no PC funcionando nas placas de vídeo. Isso é fato. A questão é, eles podem ser transparentes e vender a parada de forma transparente, mas se eles fizerem isso, talvez eles percam mais margem para o PC, né? Eu não sei. Sim. Mas assim, a gente não pode esquecer que o console é um dispositivo que tem ali o seu conforto, que tem a sua praticidade. Dedicado, né? Dedicado. Então, assim, é tudo uma questão de abordagem, né, e de posicionamento. Eu acho que está errado aí. Não é nem assim o que eles estão oferecendo, é como eles estão oferecendo isso, né? Não sei, eu acho que é por aí. Certo. Ô, Ítalo, a gente vai entrar já no preço, mas aí tem um outro detalhe que também está chateando a galera, que é a ausência de um drive para disco físico, né, para mídia física. E aí assim, a Sony vende um drive externo para ser conectado ali, mas aí, segundo até o artigo do Meio Beat que eu mandei para você ontem, não sei, que já falava assim, já tá tudo como esgotado nas principais lojas aí, e já tem sempre aquele espertinho vendendo pelo Mercado Livre, o eBay, a um preço caríssimo. A gente sabe que, assim, a Sony quer, aliás, todos esses fabricantes, eles querem migrar para uma distribuição exclusivamente digital. Agora, eu acho que eu não sei, eu acho que poderia ter sido feito esse movimento para uma geração seguinte, para um dispositivo que é de meio de geração e com um acréscimo de preço tão grande, a galera ainda tem que comprar
um disco de mídia física, um leitor de mídia física, é porque muita gente, óbvio, vai trazer a biblioteca que de repente o cara já tem lá desde o PS4, porque tem a questão da retrocompatibilidade, o cara já tem uma biblioteca do PS4, do PS5, e quem quiser, ele compra o PS5 Pro, se quiser fazer a atualização de hardware, e aí não vai poder rodar essa biblioteca, ele tem que comprar mais uma coisa. Então me parece assim, aí já aproveitando o gancho para a gente começar também a falar de preço, me parece que a precificação está um pouco equivocada e está sendo um negócio bastante caça-níquel, né? Eu ouvi um comentário ao longo da semana, nesses muitos podcasts aí que eu escuto, que assim, essa semana teve também o lançamento do iPhone 16, né? Que a galera tá dando paulada. Eu vou gravar com o nosso amigo Renan Peixoto também sobre isso. E, inclusive, a galera do The Verge falando que o lançamento do PS4, do PS5 Pro foi mais relevante, entregou mais coisa do que o próprio lançamento do iPhone 16. E a galera fez um comentário que é o seguinte: as empresas estão no modus operandi agora de tentar agradar a todo custo os acionistas às custas da sua base leal de clientes. Então o cara lança um negócio que é meia boca, no caso do iPhone 16, vai chegar aí nas lojas sem o principal recurso, que é o que eles estão alardeando desde o início do ano, que é o Apple Intelligence. Então é uma atualização de hardware, não muito do que a gente já viu nos últimos ciclos aí de lançamento, e o principal recurso vai chegar aos pouquinhos, a galera nem sabe precisar uma data para quando esses principais recursos de inteligência artificial vão estar disponíveis. E a mesma coisa está sendo vista em relação ao lançamento do PS5 Pro, que está aparecendo um lançamento caça-níquel, e a Sony já teve esses momentos de muita arrogância. A gente estava falando aí do preço, um dos consoles mais caros da história. Quando ela lançou o PS3, também jogou o preço lá no alto. Quando ela lançou o PS4, inclusive quando ela lançou aqui no Brasil, eu na época gravei um podcast do antigo Talk to Business sobre isso. O preço do PS4 aqui no Brasil era caríssimo. A capa do podcast era o PS4 folheado a ouro. E eles diziam que era culpa dos impostos. Quando naquela época, no programa, a gente fez a conversão. Pegamos um MacBook, entramos no site da Apple. Olha, a Apple sendo usada como boa referência de conversão. A que ponto chegamos? Né? Naquela época, a gente pegou o preço do MacBook lá fora, no site, o site americano da Apple, e comparamos com o preço de um MacBook sendo vendido no site da Apple aqui no Brasil. E o MacBook, embora fosse mais caro que o PS4 lá fora, aqui ele era mais barato que um PS4, Ítalo, na época do lançamento. E foi o erro que a Sony cometeu também lá no lançamento do PS3, que aí o console tinha outras questões, mas isso certamente foi um ponto, né? Porque quando o negócio já não tá muito legal, aí tudo vira motivo pra galera reclamar. Porque aí, se tivesse esse negócio sendo muito bom, aí tem o preço, mas não é o impedimento. Agora, quando já tem outros problemas, aí, mas tem também o preço, tem também isso, tem também o 8K que não tem, que, sabe, aí a galera começa a lembrar de todos os problemas. Meu amigo Ítalo. Vamos lá, a gente tem o PS4 Pro, na minha visão, o que eles precisavam oferecer nele era a experiência completa e melhor possível de PlayStation. Então, com isso, deveria vir todos os acessórios base. Se ele já não vem um leitor de disco, isso é ruim. Se ele não vem nem mesmo a stand, a base stand, foi colocado lá que para você colocar o PS5 na vertical, você vai precisar comprar uma base stand, que deve custar quase $60 também. Caramba, que é um pedaço de plástico. Então também não tem. O pessoal está comentando, está jogando na internet assim, pessoal, libera, vamos ver quem é que vai liberar primeiro o projeto dessa base em 3D para a gente comprar third party, porque eles estão vendendo até separadamente a base do console. Só que assim, por experiência aqui, o meu PS5 ele fica na horizontal, porque ele só cabe na horizontal no rack. E na horizontal ele também precisa de base, porque se você simplesmente pegar o console e botar ele em cima da mesa, ele vai ficar bambo, vai ficar torto, porque ele é todo orgânico, né? Sim, o design dele. Então ele precisa ficar numa base até para ser horizontal. Agora, não sabemos nem se virar com uma base horizontal.
porque a base do PS5 tradicional funciona para ser na horizontal ou na vertical. É a mesma base, não muda, entendeu? Agora, como será no PS5 Pro, ainda não sabemos. O que a gente sabe é que para deixar ele na vertical precisa comprar uma base, além do leitor de disco. Então, assim, temos 2 acessórios faltando. A comunidade já está comentando que Só falta não vir com controle. Só falta não vir com controle. E tem aquela questão. Eles estão tentando colocar a goela abaixo dos jogadores a questão da mídia digital, né? Só que muita gente tem a biblioteca, como você falou. Na época, eu também gostava dos jogos físicos e tudo mais, ter o jogo físico, porque aquilo ali também, é uma peça, né, que você está comprando, até é um produto, né? E ele também garante a vida desse jogo, né? Depois que tudo acontecer, a loja fechou e tudo mais. O PS5 normal, eu não fui por essa rota, porque eu já sabia de algumas coisas do mercado que são inevitáveis, como, por exemplo, você compra um jogo hoje, eles queimam o jogo antes dele estar 100% pronto. Então, você não consegue rodar uma versão do jogo completa e perfeita da mídia física. Você precisa atualizar o jogo para você começar a jogar no dia 1. Então, isso já é um problema, né? Sim. Mas você perde o poder de trocar o jogo e vender aquele jogo. Sim. Isso é um problema grave, porque um jogo de PlayStation custa mais de R$200 no lançamento. Então, tem essa questão. E também tem outra questão, que a maioria dos jogos que são jogos como serviço, eles não constroem uma atualização para quando o serviço for dropado, o jogo continuar rodando em offline. São poucas as empresas que fazem isso. Está acontecendo isso agora com The Crew, que eles estão desenvolvendo um modo offline, porque o jogo precisa ser conectado o tempo todo. Só que eles já anunciaram, o servidor vai fechar dia tal, o jogo de corrida, né? Da Microsoft. Só que a gente vai desenvolver aqui um modo para ficar jogando 100% offline, para você garantir o teu gameplay do que você comprou, porque tem isso. O jogo, a gente está discutindo até se o jogo é um produto comprado, porque nem é mais, é como se fosse um contrato que você assina uma página em branco. Você compra aquilo ali e usa enquanto os servidores estiverem ativos. Ô, Ítalo, na verdade, isso aí é até um bom tema para um próximo programa, jogos como serviço, porque eu estava discutindo isso outro dia, eu acho que a última geração em que o camarada poderia ter essa garantia de que, ó, eu tenho o jogo e mesmo ele baixado aqui, mesmo que não fosse físico, mas amanhã ou depois o serviço sai do ar e continua rodando. É o Play 2, cara. Exatamente. No PS3 já tem muita coisa que, se não tiver online ali, eu acho que a coisa já não funciona direito, ou vão ter recursos faltando, né? Então, E olhando por esse lado, como eu já sabia que, tudo bem, eu poderia trocar a mídia e ainda ter um retorno de custo, ou me atualizar, mas como eu já sabia que os jogos, quando você compra, para o pessoal que está ouvindo aqui o podcast, está assistindo a gente pelo YouTube, hoje em dia, a maioria dos jogos que você compra em mídia física, em disco, eles não estão finalizados. O jogo ele é finalizado, eles dizem que o jogo é finalizado, queimam a mídia física e o estúdio continua trabalhando naquele jogo, na maioria das vezes, ainda para inserir atualizações relevantes para o dia 1 de lançamento do jogo. Então, assim, a mídia física é queimada com uma versão do jogo obsoleta na largada. Então, a pessoa compra um jogo hoje, mídia física. A gente está falando de Sony e de Microsoft. A Nintendo, mais ou menos. A Nintendo ainda é um pouco mais regrada quanto a isso. Mas, hoje em dia, a gente tem uma mídia física que não serve para nada. Só serve realmente para você trocar e vender. Porque quando você insere ela no console, você precisa atualizar para jogar. E alguns dos jogos nem te deixam jogar. Ainda tem isso. Tem jogo que você fala, não, eu quero jogar essa versão mesmo, não quero atualizar, não. Tá bom. Dá. Tem jogo que não dá para você fazer isso. Você precisa autenticar, se conectar aos servidores para você fazer isso. Só que se não tiver servidor online daqui a 5 anos, você faz como? Né? Mas isso aí é um assunto para um próximo episódio. Porque o PS5 Pro está colocando isso como diretriz, digamos assim. Né? Eu acho interessante, o Ítalo, essa questão do preço e das coisas que a Sony está tirando do aparelho. E quando a gente faz essa comparação com os consoles mais caros, uma referência é o 3DO, lá dos anos 90, que era um consórcio entre
eu acho que era Panasonic e outras empresas que tinham o seu Gold Star, cada uma tinha o seu modelo 3DO. A ideia era ser uma central multimídia, né, tinha essa pretensão de ser a peça de hardware suprema para o entretenimento da sua sala, né? Que você ia jogar, você ia assistir filmes, você ia, né, fazer o que mais se desse para fazer numa TV naquela época. E o 3DO era caro também, se eu não me engano, $700. Né? Claro que $700 naquela época, 30 anos atrás, não equivale, né? Tem uma diferença aí. Né? Então, o mais caro, de fato, da história é o Neo Geo, que no início ali dos anos... Acho que final dos anos 80 foi o lançamento do Neo Geo e era caríssimo. Né? Ainda vou ter um aqui na coleção, o Ítalo. Tá guardado isso aí? Um dia eu vou ter um Neo Geo aqui na coleção. Mas não precisa nem estar funcionando, só para ter o console ali. Mas o 3DO, eu lembrei do 3DO porque ele tinha uma coisa interessante, porque ele já buscava essa integração com o mercado de PC. Teve um programa que eu gravei há uns 2 anos atrás do Coin2Biz, que estava aqui comigo o nosso querido Sander. Um abraço para o Sander. Né? Ele agora está difícil dele conseguir aparecer aqui para gravar, mas a gente estava falando sobre posicionamento entre consoles e PCs, e fazendo uma recapitulação histórica, né, do quanto esses posicionamentos em alguns momentos estiveram separados, depois estiveram afastados, e teve essa época do 3DO, que não satisfeito em trazer essa coisa de ser uma central multimídia, a ideia era que se vendesse a placa de vídeo para você instalar no seu PC e transformar o seu PC num 3DO. Né? Então, quando a gente olha e você fala aí da Sony, né, se aproximando cada vez mais do PC Gaming e das características do PC Gaming, eu acho que é muito, né? E hoje nem precisaria de uma placa específica, né, o Ítalo? Na verdade, exatamente. É só uma questão de software, né? Para rodar os jogos, para o seu PC de fato ser uma versão ali do PS5, não? Exatamente. Bom, e a gente também tem a abordagem da Sony colocando seus jogos no PC também, né? Então, de alguma forma, isso. A gente ainda tem isso acontecendo em paralelo, né? Vamos entrar nessa parte, então, que inclusive era o objetivo inicial da pauta, era a gente falar da investida da Sony no mercado de PC Gaming. Eu acho que a Sony vem repensando as suas políticas, principalmente por conta do que a Microsoft fez nos últimos anos. É interessante até porque a Microsoft hoje parece estar um pouco mais indecisa, um pouco mais reticente e fazendo demissões, né? Fazendo algumas movimentações que indicam que a coisa não vai muito bem. Eu sei que eles não estão nada satisfeitos com as vendas da linha Series. Tem até rumores de um portátil, tá? Outro dia eu vi rumores de um portátil Xbox para, de repente, entrar na vibe aí do Steam Deck. Mas a Sony, a verdade é que, deixa eu olhar aqui, eu mandei isso até na pauta para você, de quantos jogos que eram antes exclusivos ela já lançou para o mercado de PC. Eram 20 e tantos jogos, o Ítalo. Eram 20 e poucos jogos exclusivos que do ano passado para cá foram liberados para o mercado de PC Gaming. Não bastasse isso, a gente já falou também aqui, no mês passado, a Sony liberou que o PSVR 2, que até então tinha vendas bastante modestas, mas que ele fosse utilizado, fosse compatível também com o PCVR. E a gente viu o que aconteceu, teve uma corrida aí às lojas, e um movimento até que você já tinha me sinalizado, que você falou assim, Bruno, a nível de hardware, o PSVR 2 ele tem algumas características bem melhores até do que o próprio Quest 3, não foi isso? Sim, que você comentou comigo. Aí, só para a título de comparação, é isso mesmo, foram 22 jogos exclusivos do PlayStation que foram lançados para PC. A Sony, aqui em março desse ano, emitiu uma nota que estava pausando a produção do PSVR 2 porque as vendas estavam insignificantes. A gente tem aqui um total, mais ou menos, de 2 milhões de unidades vendidas, segundo uma reportagem da Bloomberg. Isso também, números aí de março desse ano. 2 milhões de unidades contra
sei lá, acho que são mais ou menos 50 milhões de PS5 vendidos, né, Ítalo? Então não chega nem a 10% da base, se eu não estiver errando aqui no número de PS5 comercializados. E aí teve uma explosão, né? Teve uma explosão das vendas do PSVR 2 com essa agora compatibilidade com o PC VR. Então, o Ítalo, a gente pode deduzir que a Sony, de repente, começou a olhar para o mercado de PC VR e acho que para o mercado de PC gaming como um todo, com muito mais, vamos dizer assim, com muito mais positividade, vou colocar dessa maneira, porque antes ela adotaria uma conduta mais restritiva, não, que é a Sony só no PlayStation, não tem jeito. E agora não, ela já está, acho que deve-se a isso muito o movimento que Xbox fez. Ela falou, não, a gente vai ter jogos que antes eram exclusivos e você vai poder jogar por aqui também. Com isso ela faz dinheiro, porque está vendendo jogos com o selo dela, e de repente atrai uma galera para olhar com um pouco mais de carinho para a biblioteca do PlayStation. Mas aí eu quero que você fale aí também da sua percepção sobre essa chegada do PSVR 2 para o PC VR, porque eu vou, na sequência eu entro aqui com os números do tamanho desse mercado, Ítalo. Sim, então, a gente tem a chegada do PSVR 2 no PC. Olhando aqui os status da Steam hoje, ele ocupa 0,35% da base de usuários da Steam, né? 0,30, isso aí. Desculpa, 0,35% de todos os headsets cadastrados na Steam é o que ele ocupa, né? Ainda é muito pouco, né? Mas a velocidade que ele subiu no ranking da última posição, ele já ultrapassou o PSVR 1, que era usado tipo como uma emulação e tudo mais, ultrapassou diversos outros headsets na largada, e está aqui já no ranking, né? Em algum lugar, né? Digamos assim. O fato dele ser compatível, é aquilo que eu falei, ele tem algumas características melhores do que o Quest, exceto a lente, né? Mas ele tem uma coisa muito boa que o Quest, entre aspas, nunca vai ter, que é a questão da latência. Quando a Meta abandonou o projeto do Oculus Rift, que era cabeado, que tinha uma saída de vídeo, e foi para o Quest, que era streamado pelo USB ou streamado wireless, o vídeo, eles assumiram uma posição ali, né? Sim. Que é contar com a banda do USB da pessoa ou contar com o roteador da pessoa ser um bom roteador. Só que quando você instala um PSVR 2 no PC, você tem o benefício de que o vídeo está saindo sinal de vídeo limpo do cabo. Então, a experiência que você tem de PSVR no PC é como se você tivesse no PlayStation, porque o cabo está passando vídeo limpo. Ele não tem artefatos de compressão, né? Sim. Apesar do Quest 3 ter uma lente melhor, né? Então as coisas serem mais nítidas, porém no PSVR elas são mais responsivas e elas são mais limpas, digamos assim, né? E a gente tem essa diferença. E a questão, que é aquilo que a gente já vinha falando, que quem tem um PlayStation 5 com o PSVR ou que tem um PlayStation 5, mas estava na dúvida entre comprar um Quest ou um PSVR para rodar também no PC, essa pessoa já não tem mais dúvida. Porque se ela tem os dois e não tem um dispositivo de VR, Sim. ela vai comprar o PSVR, porque ela vai ter mais lugares para jogar, né? Se não for um jogo específico que estiver limitando essa compra, né? Se ela quiser uma biblioteca maior, esse é o caminho, né? Então a gente tem essa questão. E voltando aqui, PSVR sempre foi uma coisa de nicho, VR sempre é uma coisa de nicho, que é um nicho ainda pequeno, né? Mas esse movimento da Sony, bem como os outros 22 jogos, né, que ao longo do tempo, não são VR, jogos VR, mas os 22 jogos que vieram que eram exclusivos e deixaram de ser, entrando na Steam, com esse movimento a gente consegue perceber que a Sony vai estar, sim, mais presente no mercado de PC para os próximos anos.
Eu não tenho visto mais jogos Sony com aquela tag de Only on PlayStation. Estou vendo mais isso, né? Sim. Ela tem os contratos dela de tempo exclusivo, que, por exemplo, deve vir com GTA 6, é outro rumor também, que a Sony tem contrato com a Rockstar para marketing, né? Então, certamente vai vir um bundle ali do PlayStation e tudo mais. Os trailers, os próximos trailers de gameplay do GTA, é possível que apareça só o logo do PlayStation, apesar dele ser multiplataforma, esse tipo de coisa. Mas é isso. A entrada no PC, eu acho que também foi essencial para que esses jogos fossem percebidos e eles compartilhassem um pouco do mercado, né? Porque se eles ficarem só na briga com o PC, a gente está vendo os números. Você me mandou lá os números do PC subindo. Sim. Né? Eles não estão tão longe, não estão tão longe do console, né? Apesar do PC ser um dispositivo mais difícil, né? Mais difícil de acesso, ele é multiproposta, né? Ele não é usado só para jogo. Então, ter um número tão expressivo assim, né, do mercado do PC Game, fez com que a Sony realmente repensasse a sua estratégia, né? O que o Xbox já fez lá atrás. Ô Ítalo, deixa eu corrigir um número aqui que eu dei, que na verdade eu falei que tinham sido vendidas 2 milhões de unidades do PSVR 2, mas na verdade foram produzidas, isso números, de novo, né? Março de 2024, março desse ano. 2 milhões de unidades produzidas, no total foram vendidas 1.699, 1,6 milhão de unidades. E aí a Sony, naquela época, tinha pausado a produção, não vamos produzir mais até que tenha motivo para isso. E talvez agora, com a entrada do PSVR 2 no mercado de PC Game, talvez agora eles voltem a produzir, porque eu acho que aí a gente pode ter um gancho aí para essa galera procurar. Falando rápido. E uma coisa que a gente. Desculpa, uma coisa que a gente também não viu acontecer ainda nesse primeiro anúncio do PS5 Pro é ele comentar que tem algum enhanced nos jogos do PSVR 2. A gente não viu nenhuma conexão ainda do PSVR 2 com o PS5 Pro. Não vimos. Verdade, isso verdade. não aconteceu ainda. Bom, vamos aguardar. Como está muito inicial a coisa, eu não sei nem se já tem a data aí para estar disponível nas lojas. Deixa eu falar aqui dos números rapidamente do PC Gaming, e aí a gente volta para isso, o Ítalo. Aqui eu tenho 2 números que são contraditórios. Segundo uma pesquisa, segundo números aqui do Statista, o PC Gaming está movimentando mais ou menos 80 bilhões, ao ano. Foi o que teve de faturamento em 2023. Mas as pesquisas mais tradicionais que a gente tem a esse respeito normalmente mostram PC Gaming e o mercado de consoles quase que pau a pau. O mercado de consoles aqui está marcando 53 bilhões de faturamento em 2023 contra o mercado de PC Gaming, 40,4 bilhões de faturamento também em 2023. Então a gente tem alguns números aqui que não estão batendo, mas possivelmente que algum outro fator aí pode ter sido considerado. E a gente sabe também que o que gera o maior faturamento hoje, de fato, é o mobile, né? Que normalmente o mobile é maior que PC e console gaming juntos. Só para a galera ter uma ideia aí da ordem de grandeza das coisas. Eu queria pegar aqui também número de PS5 vendidos até agora, que eu chutei aqui um número de 50 milhões de unidades, que era o que eu tinha na cabeça. Olha, vamos ver aqui. Tem uma matéria aqui da IGN Brasil, daqui de maio desse ano. PlayStation 5 já vendeu. Eu falei que era 2 para 1, mas segundo a matéria aqui da IGN, o Ítalo, o PlayStation 5 vendeu 5 vezes mais. Então é 5 para 1, o Ítalo. A Sony revelou essa semana lá de 15 de maio de 2024, as vendas totais do PlayStation 5 no primeiro trimestre, período em que o aparelho vendeu 4,5 milhões de unidades. As vendas totais do console durante o ano fiscal de 2023
foram 20,8 milhões de unidades comercializadas. Deixa eu ver se Caramba. aqui. Ao todo, desde o lançamento em 2022, foram 59,3. Então não são nem 50, são 60 praticamente. 60 milhões de unidades comercializadas, senhor Ítalo Cassini. Depois a gente deixa o link da reportagem aí também na descrição do episódio, mas a galera que jogar aí no Google é bem fácil de encontrar. Então, de fato, o que a gente pode ver, o Ítalo, é que acho que a Sony, muito estimulada pela Microsoft, não está querendo deixar a experiência Sony só restrita ao PS5. Eu acho que quando ela faz esse movimento, ela permite que mais pessoas experimentem o catálogo que antes era exclusivo, ela permite que mais pessoas tenham acesso a um hardware que antes também era exclusivo, que é o caso do PSVR 2, e isso. Ela dá um passinho, assim, já indicando que o futuro pode ser mais omnichannel, que é um tema que a gente trata bastante aí em marketing, principalmente na área de varejo, que é assim, você vai, de repente, conseguir ter uma experiência PlayStation, mesmo que talvez você não tenha um PlayStation, mas você vai estar ali dentro daquele ecossistema de alguma maneira. E a Microsoft já tinha direcionado tudo para isso, e acho que também por isso ela perde o apelo de hardware, a partir do momento que você consegue jogar de qualquer lugar, e ela passa a vender menos hardware por conta disso. Também seria demais, né? Querer tudo, né? sem ter nenhuma perda ao adotar essa estratégia, mas eu acho que a Sony ela pode estar caminhando para isso. A minha questão com a Sony é que às vezes ela tem uma visão muito tradicional e um pouco arrogante, e às vezes mete os pés pelas mãos. Eu acho que não tenho números aqui do PS Portal, mas eu não sei se isso está vendendo, né, Ítalo? Assim, e eu chequei aqui enquanto a gente estava conversando, algumas questões de preço, né, comparando com o PC, né? Vamos lá. Na prática, o que a Sony está oferecendo, ela só não deveria capar, né? Tipo assim, tirar o stand, tirar o drive, porque isso é coisa que eles estão tentando forçar, né, a barra, e o consumidor, obviamente, vai reclamar. Mas na prática, eu vi aqui que lá fora, uma 4070, que é a placa que, como você comentou, está sendo comparada em performance, né? O PS5 Pro, uma 4070 custa $699 lá fora. Então, só a placa? Só a placa. Então a pessoa ainda Caramba. teria que montar um PC com um SSD de extrema velocidade, porque o SSD do PlayStation 5 é o mais rápido do mercado, acho que é 7.000 de leitura, é alguma coisa assim, é muito rápido. E, eventualmente, um SSD de 2 TB, que é o que está nos rumores do PS5 Pro. Serão 2 TB de capacidade. É um SSD que só ele, com certeza, custa mais de mil reais. Pode até pesquisar aí. Acho que R$1.000 é pouco, deve ser bem mais caro, Ítalo. Bem mais caro. Então, assim, a placa 4070 no Brasil, ela está rodando entre 6 a 8 mil reais, dependendo do modelo. A placa de vídeo 4070. Sim. Então, o que a gente tem é o seguinte: óbvio, o PC ele serve para mais coisa além de jogo. Mas se a pessoa quiser montar um PC compatível com essa spec, né, virtual, né? Porque não é pareado, né? Certo, 100%. Porque no PC você pode ajustar as configurações com mais detalhes, né? Um PC pareado estaria mais caro na prática, né? É um pouco da comparação, Ítalo, que eles faziam com o Xbox Series S, né? No começo, quer dizer, para o console PC, era muito mais jogo para o cara que quisesse jogar com boas especificações, principalmente aquela época da pandemia, as placas de vídeo, os preços dispararam. Sim. A galera comprasse um Series S, estava muito bem servido. Exatamente. Então, é a mesma coisa, mas... É isso aí. Então, hoje, o que a gente tem é montar um computador compatível com as specs do PS5 Pro. É provável que custaria em torno de 8 mil reais ou mais, né? Já que a placa de vídeo, só ela sozinha, pode custar isso no Brasil,
né? E lá fora também. O que acontece é que, como os valores estão escalando, eles não estão se mantendo, né? Nunca o console custou isso na história dele. Então, o que está acontecendo é que lá atrás o PlayStation custava 300 e pouco, né? Aí foi subindo. Aí veio o PS5, 500. Aí agora 700. Isso está saindo digamos, do controle, né? É um Mas se novo você... posicionamento de preço, né? É um novo posicionamento de preço. Mas se você for comparar com o que ele entrega, comparando com o PC, acaba sendo mais ou menos o mesmo valor ou até mais caro indo pelo caminho do PC. Então a gente tem, claro, é um console que tem ali sua performance, o hardware justifica em partes o seu preço, mas não justifica tanto assim por conta da abordagem do console, que a abordagem do console é: vendemos console, mas o lucro está no jogo. Então, existe um subsídio ali, o que parece que não está existindo nesse caso, né? Porque Pois é. se eles estão tirando o hardware, né, e aumentando o preço, significa que nesse momento eles estão jogando para ganhar, para lucrar no console. É isso que está se mostrando, né, no caso. Eu confesso a você, o Ítalo, que eu não sei até que ponto essa história, que sempre rolou há décadas, né, na indústria dos games, e o hardware é subsidiado e eu ganho dinheiro com o jogo, se isso não é um pouco, sim, de mito. Falácia. Sei que falácia, porque na verdade o cara ganha dinheiro dos dois lados. Claro que ele ganha dinheiro, menos dinheiro no hardware, principalmente no lançamento, que o camarada fez um baita investimento ali para ter a linha de produção rodando e para ter milhares de consoles disponíveis para vender e a um preço competitivo. Então, eu não estou dizendo que é mentira, tá? Eu não estou dizendo que é mentira 100%. Eu estou dizendo que é um negócio, sabe, quando é Estranho. super valorizado? Super valorizado. Não, porque a gente subsidia. Outra, até enrolou aqui a língua. Porque o nosso hardware é subsidiado, né? E a gente está perdendo horrores de dinheiro aqui com o hardware. Eu não sei, que acho que num primeiro momento é claro que em qualquer empreitada, né, industrial, no primeiro momento você perde dinheiro. Até que você chega ao ponto de equilíbrio, bate ali, e dali para frente você ganha dinheiro. Essa história E do quando você hardware também consegue subsidiado. otimizar a linha de produção também, né? Que a gente sabe que Sim, acontece isso. Tá? sim. Então, camarada, não é à toa que eles vão lançando depois modelo slim, modelo sem entrada disso, sem entrada daquilo, porque é tudo para tornar aquela produção ali mais otimizada possível e o produto mais enxuto a nível de preço. Então, assim, tem um pouco de, né, supervalorização desse argumento, de fazer, meu Deus, que pena, né? Olha como eles perdem dinheiro com o hardware. Na verdade, se eu olhar qualquer processo industrial, o dinheiro sempre vem antes, porque o cara tem que produzir antes para depois botar para vender. Então, é óbvio que ele começa a corrida dele ali no prejuízo. Por estarmos falando de tecnologia de ponta, e a indústria dos games sempre entrou nessa categoria, né? O que você tem de, talvez não o melhor do melhor, mas você tem muita tecnologia de ponta ali embarcada. Eu entendo que sim, o camarada em algum momento entra com esse hardware bastante subsidiado e vai tentar tirar a diferença nos jogos. Mas aí eu acho que eles começam a entrar nesse dilema, e talvez por isso a decisão de já de largada não subsidiar nada, porque eles estão olhando para jogos enquanto serviço, sabe? E aí eu espero que daqui a alguns anos isso não esbarre no problema da Netflix ou de outros serviços de streaming, porque o cara, né, vai trabalhar aquilo como um serviço, e aí, mas quem vai bancar essa produção? Porque antes, quando o filme ia para o cinema muitas vezes já pagava, né, a produção ali. Agora, se eu tenho um filme que custa não sei quantos milhões, centenas de milhões de dólares, e isso não ajuda a trazer nenhum novo assinante, é só a base que já paga aquilo ali, aí ninguém vai gostar de fazer essa conta. Mas eu acho também que esse preço, Ítalo, é muito da arrogância assim, da Sony. Ela está vendo que a Microsoft sentiu o golpe, a Microsoft se encolheu. Aliás, um bom tema também para um próximo programa é o que aconteceu, que o negócio da Microsoft, o projeto da Microsoft saiu de órbita, a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo, né? E é provável que até 2026 a Sony seja o único produto no mercado. Então, quando você é o único produto, né, você também tem Será, essa... Ítalo? Não, eu não acho que não. Que isso? Você deu uma provisão agora muito radical, pô.
O Será que único o Xbox não. é até. Não, o único que eu digo assim, o único de ponta, se o Xbox não trabalhar Você acha que eles já. não lançam nada ao longo do ano que vem? Será que o Xbox não lança uma próxima versão, já que eles comentaram que não estariam trabalhando numa meia geração? Se eles só estariam pareados no momento que eles lançarem o console de próxima geração, né? Mas se o PS5 Pro está chegando agora no final do ano, que eu não sei exatamente qual é a data, mas digamos que ele chega agora no final do ano, Sim. quando será o PlayStation 6, né? E aí Sim, vem o seguinte, eles vão ficar sozinhos no mercado no que diz respeito assim, não vai ter um equivalente do PlayStation no mercado para eles baixarem o preço, né, digamos assim. Tem isso, né? Pode ser, porque assim, ano que vem a gente certamente tem Nintendo Switch 2, Sim. e aí pode ser que a Microsoft já anuncie alguma coisa, ou já dê um teaser de alguma coisa. Se a gente pensar assim, tá, lançaram agora o PS5 Pro, então Eles vamos abaixam dar o aí preço mais. depois. Mas vamos dar aí até um PS6, vamos dar aí 3 anos. Isso. 3 anos, né? Se daqui a Curto, um ano assim. o valor desse console cair $100, eles já vão abaixar a poeira, entendeu? É o que eu acho, assim. Né? Ah, sim. É. Eu acho também, o Ítalo, que de verdade, eu não sei se vai caber mais essa diferença de geração, sabe? Talvez a gente parta só, que eu acho que seria uma boa pegada. Vamos partir só para atualização de hardware. O cara continua com a biblioteca dele valendo, já que é tanto assim parecer com o PC. Tá muito Isso similar seria, hoje. isso seria o ideal. E eu faço as atualizações de hardware e pronto, acabou. E quem quiser vai trocando ali. Amanhã ou depois pode ser até uma troca de placa. Caramba. Como é no mercado de PC também, sei lá, eu tô modular, viajando né? aqui. Pode ser um negócio mais modular. Eu não sei, porque isso também implicaria numa redução de custos deles de produção. Porque o custo da produção também é muito alto, porque toda vez eu tenho que começar do zero um novo produto. Se isso não for mais necessário, óbvio, né, que a gente está chutando aqui, né, Ítalo, fazendo nossas análises, mas a empresa leva em consideração muitos outros fatores na hora de tomar as suas decisões. E ninguém quer largar um posicionamento que já construiu ao longo de décadas, assim, de uma hora para outra, não, vamos virar PC Gaming e dane-se. Não é isso que vai acontecer. Então, muito provavelmente a gente vai ter um PS6, mas que vai também nessa linha de vamos botar mais poder gráfico aí, vamos botar mais coisa. Agora, pode ser que a Sony, vendo que a Microsoft deu uma encolhida, ela lança um hardware agora e joga o preço lá em cima, sabendo que tá uma opção muito mais interessante no mercado e que pode demorar um pouquinho, mesmo que seja até o ano que vem, mas ela fica aí, vamos dizer, um ano sozinha, né, com a melhor opção. E já que as vendas do PlayStation 5 estão tão boas, talvez ela não dependa tanto assim de vender o Pro. O Pro seja uma opção para aquela pessoa que realmente quer alguma coisa a mais, né? A questão é que a proposta não é boa, né? Na largada. Né? Aí eu acho que essa relação custo-benefício não está muito legal, e principalmente para nós brasileiros, que você imagina, $700 vezes por quanto 10. vai ser vendido. Então, por quanto vai ser vendido isso aqui. É sempre então, real cotado a R$10. É o dólar cotado a R$10. O dado R$10, é isso. Então, assim, a gente pode esperar aí, no mínimo, R$7 mil na chegada do PS5 Pro aqui no Brasil, que é uma quantia bem alta. E aí, por mais que tenha performance ali, por mais que tenha performance equivalente a um PC game um PC gamer que seria bem mais caro, na prática, o Ítalo, eu sei, tirando, é claro, o nicho da galera que realmente quer essa performance, as pessoas vão pensar mais a nível de conveniência e para jogar alguns jogos que vão estar com selinho lá enhanced, e se é para gastar tudo isso, de repente o cara montando uma boa configuração ele consegue o PS5 e mais um PC gamer, pô. Exatamente. E vai ter acesso a toda a biblioteca da Steam ali,
sabe? Exatamente. O que Então, não é, o que é uma coisa a ser considerada sempre. Sempre É. considero isso. eu acho, assim, eu acho que os atrativos ainda são poucos, né? Sim. É igual quando a gente falou do Portal também. Qual é o atrativo para um brasileiro comprar o Portal aqui? Ele paga praticamente o preço do Play 5 num negócio que é só para streamar. Nem lá fora. Eu vi poucos vídeos de pessoas comentando que realmente usam e que acham uma experiência boa. Que os últimos vídeos brasileiros do PS Portal foi que tinha muita latência, que tinha stutter, que a experiência não era legal e que a experiência mudava muito de um cômodo para outro, se a proposta era Olha aí. ser uma coisa portátil. Então, assim, Sim. definitivamente é uma coisa que eu não compraria de forma alguma um PS Portal. Né? Sim. É um tiro fora da água. Eu acho interessante, só para a gente fechar, né? Eu acho interessante que a Sony queira criar esse seu ecossistema de soluções. Então, os dispositivos, aí eu quero realmente eu sou um jogador mais exigente a nível de performance, eu vou querer o Pro e eu vou ter lá o Portal para streamar, mas acho que às vezes a galera subestima o poder de análise do consumidor. E a Sony tem um histórico de vez em quando fazer isso, né? De repente a arrogância, a soberba subir um pouco, passar um pouco dos limites, eles acharem que a galera é tapada, assim, que é idiota. Não, ninguém vai comparar, ninguém vai olhar, ninguém vai achar isso aqui um absurdo, porque eles já fizeram isso outras vezes. Eu não posso falar que a Nintendo também já fez isso em alguns momentos, mas assim, eu acho que é legal eles darem essas opções e que se eles estão se aproximando do PC Gaming, eu acho bacana também, mas eu acho que às vezes a coisa é assim, um pouco no automático. Ninguém parou para pensar aquilo ali, não, vamos fazer e não sei, o Ítalo. E Eu tá não tendo sei muita porque repercussão, tá? Tá tendo muita repercussão esse lançamento aí negativa, do né? PS Pro. É negativo. Pois é. Repercussão negativa, tanto do preço quanto assim, quanto a justificativa, né, da existência desse projeto. A pessoa falou, Sim, cara, por que existe o PS5 Pro? sim. Por que existe? É isso que está mais deixando as pessoas chateadas, né, nesse sentido, né? É o que eu tenho visto no YouTube, pelo menos. Senhorita Lucassini, acompanharemos. Vamos ver se não tem um pouco de efeito Apple aí, né? Porque é Com igual o certeza. lançamento do iPhone. Todo mundo criticando, mas na hora lá tem fila na porta. É, Então, vamos ver com o efetivo lançamento como é que vão ser essas vendas. Meu amigo Ítalo Cassini, com isso acho que vamos chegando ao final de mais um episódio do Coin2Biz. Quero te agradecer demais por mais essa participação aqui, sempre riquíssima, engrandecendo o nosso conteúdo, Ítalo. eu que agradeço a oportunidade aí de mais uma conversa muito boa sobre games. Legal. Eu agradeço ao meu querido Ítalo Cassini e agradeço a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Coin2Biz, você já sabe, ele integra o feed do nosso Talk2Biz. Você encontra nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Você pode ir nos nossos endereços virtuais talk2biz.com, talk2biz.com.br ou coin2biz.com.br. O site ainda está em construção, o novo site, então ainda não está 100%, mas daqui a pouquinho vai estar pronto esse novo site, vai ficar bem legal. E é claro, vocês podem ir direto no nosso canal no YouTube, porque além de todo o conteúdo dos nossos programas em áudio, tem também os programas como esse aqui, que tem a versão também em vídeo, vocês podem conferir por lá. É isso, meus amigos. Um abraço para o meu querido Ítalo Cassini e nos vemos na próxima. Valeu! Abraço!